Eu estou recebendo o doutor André Colaneri aqui hoje, nós vamos falar sobre ginecomastia. Até falava com ele, doutor, essa cirurgia agora está se tornando muito comum, porque os homens, ele já falou para mim, os homens estão mais vaidosos. A ginecomastia nada mais é do que uma correção, né, doutor? Na mama masculina, é isso? É uma correção? Então, a ginecomastia é quando a glândula mamária do homem está grande, se desenvolveu, porque no homem a glândula não é para se desenvolver. Somos mamíferos todos, né? Então temos glândulas mamárias e na mulher se desenvolve, no homem não se desenvolve. Então, quando a glândula aumenta, é a ginecomastia. Quando a mama está aumentada sem glândula, só gordura, é a lipomastia. Mastia de mama, lipo de gordura, né? Então seria só a lipomastia. A maioria é mista, você tem um pouco de glândula e tem um pouco de gordura. É porque os homens também ganham um pouquinho de peso com a idade, né? Geralmente é mais magro quando é mais novo e vai ganhando um pouquinho de peso. E a mama também pode ir aumentando pela quantidade de gordura, né? A ginecomastia, ela é normal na adolescência, tá? Então, com 12 anos, a criança começa a estirar a puberdade, crescer muito rápido, né? Então, você tem um desbalanceamento entre o hormônio masculino e os estrogênios, a testosterona e os estrogênios. E isso causa um crescimento da glândula mamária, geralmente pequeno, incomoda, às vezes dói, mas a grande maioria isso some sozinho. O que daí, né, não é passível de cirurgia, é desnecessário nessa nesse época período é da o normal, vida. não precisa. Então cresce, mas a maioria vai embora. Só 7% costuma ficar para depois, né? Não evoluir, não sumir, né? E daí fica muito provavelmente para sempre. Tem alguns remédios que causam, né, finasterida para não cair o cabelo, tem alguns remédios, os hormônios podem causar, anabolizantes, né, que hoje de uma muita gente usa nas academias, mas tem outros que você pode tomar para pressão, para depressão, para o coração. Então, alguns têm um efeito colateral ao crescimento da glândula mamária. Doutor, só que a população está engordando, né? Isso é uma pandemia. Na verdade, é mais a gordura, né, mesmo do que Então, muitos têm mais gordura ou só gordura. Doutor, mas a queixa é a mesma, né? A mama aumentada que constrange, que incomoda. E, doutor, esse aumento da glândula, do tamanho da glândula, pode ser uma questão hereditária também ou não? Sim, você pode ter uma tendência hereditária não só da glândula, como da distribuição de gordura, né? Tá. Tem algumas gorduras no corpo que são mais difíceis de perder. No homem, a mama, mulher, o monte de Vênus, né? Então, os pacientes falam, nossa, eu faço exercício, emagreço, mas essa gordurinha não vai embora, né? Não vai embora. Elas são mais difíceis de perder. E quando a mama do homem está aumentada, tanto faz, na verdade, para a gente se é glândula ou se é gordura, o constrangimento do homem é muito grande. A gente, na verdade, não entende essa parte técnica, a gente entende o que está vendo no espelho, né, doutor, que incomoda, daí, né? Não vai no churrasco, não vai jogar bola, né? Começa a se podar a parte emocional e social, né? Não põe uma camisa mais justa, sempre está com camisa largona, andando curvado para não mostrar esconder, mesmo. Né? Às vezes é chamado, não, vai ter uma festa, né, num clube, fica assim. Então, quando faz a cirurgia, você tira esse peso das costas, na verdade, o paciente fica muito mais sociável e melhora a qualidade de vida, isso que é legal. Que é o mais importante, né, doutor? A gente opera as pessoas para elas ficarem felizes e para ter uma qualidade de vida melhor. Então, se o paciente não se incomoda, não precisa operar. Né? Só vai incomodar, mas, doutor, se chegar a constranger e mudar a vida dele, que muito isso acontece. Por exemplo, a pessoa que tem, vamos imaginar que desenvolva um pouco dessa glândula. Se não tomar uma providência, se não fizer uma cirurgia, isso pode ir crescendo mesmo? Ou não? Você tem a causa do crescimento, né? Então, como a gente falou, na adolescência, estirando a puberdade. Nessa fase, você pode fazer alguns tratamentos medicamentosos para conseguir diminuir. Né? Então, adulto jovem, adolescente, você pode usar remédios para tentar diminuir ela e não operar. Quem já é um pouco mais velho, que já tem aquela glândula há muitos anos, é mais difícil que o remédio evolua. Entendi. Né? Então, mas ela não evolui também, não vai crescendo. Se tomar alguns remédios que aumentem, sim. Né? Você tem que ter uma causa para a glândula crescer. Ou seja, se você já tem uma tendência, vamos dizer assim, se já é um pouco mais protuberante, mas você toma, como você disse, anabolizantes, alguns antibióticos, alguns medicamentos específicos, isso pode vir a se desenvolver mesmo. Pode se desenvolver. Agora, doutor, esse aumento, ele pode
se tornar uma doença, por exemplo, pode abrir caminho para doenças mais graves, como câncer de mama, ou uma coisa não tem nada a ver com a outra. É só a protuberância mesmo, que é indolor. Não é comum, não é frequente, mas pode sim dar câncer de mama nos homens, né? A ginecomastia é uma glândula maior, então tem mais células para desenvolver um câncer, né? Mas não é uma coisa frequente o câncer de mama nos homens. A ginecomastia geralmente é bilateral. Você pode ter uma simetria um pouco maior, um pouco menor, né? Mas é difícil que seja uma só muito grande, tipo, mas assim, de repente, se uma mama começa a crescer só um lado, né, muito diferente do outro, mais duro, tem que investigar câncer de mama. Buscar, né? A razão daquela... Tem que investigar, mas a maioria cresce bilateral, sempre tem uma certa simetria, as mamas nunca são iguais, né? Mas elas vão mais devagar, crescem mais incipiente com o tempo. Então, a maioria dos pacientes que chega, às vezes fala, olha, eu fiquei muito tempo isso me incomodando, hoje que eu consigo vir aqui fazer a cirurgia, né? Então, às vezes, são coisas que não é de um dia para o outro. Às vezes a pessoa tem que se preparar até para admitir que quer fazer a cirurgia, né, doutor? Num crescimento rápido, você pode tentar fazer o tratamento medicamentoso, porque se está crescendo, às vezes o remédio segura e até evolui. Tem que fazer um diagnóstico, né? Fazer o perfil hormonal para ver se tem algum desbalanço que está causando aquilo, né? Ou também se é só glândula, se a glândula é gordura, se é só gordura. Isso com exames você consegue fazer o diagnóstico. Nós separamos algumas imagens para o doutor comentar conosco, até para você entender um pouco melhor sobre esse assunto, porque o doutor vai falar um pouquinho depois dos procedimentos todos, do pré-operatório, pós-operatório. E aí tem alguns casos como esse dessa foto, né, doutor, que parece mesmo uma mama feminina, né? A ginecomastia, ela pode ser dividida em 3 graus. Né? O grau 1 é quando você tem um nódulo, a glândula embaixo da areola, é restrita abaixo da areola. Fica só uma bolinha pequenininha. Uma bolinha, que nem fosse uma bolinha de gude ali atrás, né? O grau 2, você já tem a mama inteira acometida, então não é só na areola, já tem a mama inteira. Daí tem o 2A, que ainda não tem um pouco de sobra de pele. O 2B, você já tem uma dobra evidente. Doutor? Esse é mais o 3. Já o 3 é quando a mama é caída. Tem excesso de pele, a areola já está abaixo da dobrinha do sulco mamário, então não basta só você tirar o recheio, que seria a glândula, e tirar a gordura, você tem que tirar a pele também. Que é quase uma cirurgia plástica, né, doutor? Né, na verdade. Mesmo o primeiro grau seria uma cirurgia plástica, mas seria uma cirurgia mais parecida com a mamoplastia de mulher, porque tem que tirar bastante pele e as cicatrizes são maiores. Doutor, nesse caso, por exemplo, é um sinal de que foi se desenvolvendo e não cuidou e continuou crescendo? Ou pode ser só o fato da pessoa, vamos supor, perdeu 50 quilos numa abdominoplastia e sobrou aquela pele? É mais a pele mesmo? Tem o recheio, digamos assim, que é a glândula ou a gordura, que daí pode ser cada um, mas tem o excesso de pele. Esse excesso de pele, ele veio de uma glândula que cresceu muito. Né? Pode só ter crescido e caído, ou pode sim ter tido um emagrecimento grande. Porque quando você tem um emagrecimento grande, o que aconteceu? Você esticou muito a pele, a hora que você emagrece, você vai perder no emagrecimento a parte de gordura, você não vai perder a parte de glândula. E vai sobrar o que estava cheio ali. Vai sobrar exatamente a pele que não retraiu. Né? Então, daí vai cair por causa de um excesso de pele. Não quer dizer que o grau 3 teve que ter um emagrecimento. Às vezes o paciente ele tem uma mama tão grande que o peso da mama já faz ela cair. Vou pedir para colocar de novo na tela. Nós tínhamos colocado, você que está em casa viu, o doutor que não viu, um corpo mesmo, um tórax masculino. Eu quero comentar uma outra coisa com o doutor a respeito dessa foto, que na verdade eu não sei se essa daí, doutor. Porque já vi casos também, eu não sei se é a mesma cirurgia, quando o homem coloca a prótese para ficar mais harmonioso, depois que começa a fazer muito exercício e tal, a colocação de prótese também esse caso é a ginecomastia? É um físico de esporte, é um físico saudável, físico de esporte que não tem nem a ginecomastia nem prótese, né? A prótese, ela pode ser usada no peitoral, né, masculino, como a mulher põe a mama, e ela dá um formato mais forte na parte do peitoral. Dá a impressão de que malhou um pouco mais. Né? Isso, agora tem que ser pacientes magros, né? Então, o paciente que está um pouco acima do peso e põe uma prótese, vai parecer que ele está gordinho. Entendi. Né? Então, o paciente magro que vai pôr, mas a maioria acaba se desenvolvendo na musculação mesmo, que consegue dar um peitoral, né? É mais raro os homens porem prótese,
por isso, porque você tem que estar magro, né, para você ter um bom resultado, para você definir o que é músculo e o que não é gordura, digamos assim, porque um paciente que está um pouco acima do peso e puser a prótese de mama masculina, peitoral, vai aparentar que está mais gordinho. Vai ficar pior, na verdade, né? Doutor, uma pessoa que está em fase de emagrecimento, por exemplo, como nós falávamos anteriormente, que já fez uma abdominoplastia e ainda está perdendo peso, claro, já começa a perceber a flacidez. É ideal que espere todo o final do procedimento, de acordo com o médico, olha, você tem que perder tanto para depois começar a pensar numa cirurgia como essa, ou é interessante já começar a fazê-la antes? Não, o ideal é você fazer a plástica quando tiver um peso que você quer manter. Certo. Num caso de cirurgia bariátrica, né, que dá aquela emagrecida enorme durante uns 2 anos, 1 ano a 2 anos, perde 40 quilos. Né? Depois você passa por uma fase de estabilização, que sobe um pouquinho, abaixa um pouquinho, e depois fica mais plano. Tá. Então espera chegar nessa fase, por quê? Numa abdominoplastia que você citou, você, quanto mais magra, vai perder o recheio, que é a gordura, e vai sobrar mais pele. Certo. Aí se você operar e puxar a pele e depois emagrecer, o que vai acontecer? Você vai ter ainda uma flacidezinha, né? Então é melhor deixar cair tudo, ter toda a flacidez para puxar. Ou fazer uma lipoaspiração associada para tirar aquele resíduo de gordura que sobrou. Certo. Né? Então, às vezes o paciente não quer ficar super magro, né? Eu não me sinto bem super magro, a boca fica, a bochecha murcha afunda, demais. a perna some, né? Então, tem alguns pacientes que preferem um corpo um pouco com gordura, mas a gordura na barriga incomoda. Entendi. Então, nesses casos, você pode fazer uma lipo e fazer abdominoplastia junto. Lógico que dentro de um peso adequado, claro. Não é obesidade, a lipoaspiração ela não é feita para emagrecer, ela é feita para mudar o contorno e ela pode ajudar na abdominoplastia para melhorar essa forma puxando a pele. Daí depois disso pode-se fazer a ginecomastia? A ginecomastia ela pode ser feita junto, associada ou não, né? Muitos pacientes eles fazem só a ginecomastia porque é o que incomoda. Né? Tá. Às vezes o paciente não vai fazer exercício físico na academia ou na praia, onde for, por vergonha. Então, quando faz a ginecomastia, é legal, porque ele vai ter uma vida social melhor, aí ele vai se cuidar melhor, ele vai na academia e melhora todo o resto. Que é o mais porque importante, ele não consegue nem doutor? começar a fazer o esporte de bloqueio que ele tem. Olha, o doutor falou das 4 fases para você saber qual é o melhor tipo de procedimento. Nós vamos pôr na tela, tem uma foto sobre isso. Doutor, você tinha falado mesmo, da 1, a 2, a 3, nós não tínhamos chegado na 4, que é um caso bem extremo, né, doutor? Usa a classificação de 3 graus, na verdade, né? Usa a de 1, 2, que seria a 3 é quando a areola já é para baixo. Já caiu muito. Já está abaixo da que daí dobrinha. não tem outra saída, né, doutor? Na verdade, acho que nenhuma, né? A que a gente usa, na verdade, acho que não tem nenhuma, né, doutor? Okay, nenhuma outra alternativa, senão a cirurgia, mesmo no 1 ainda não... Todo jeito teria que fazer, ela só é menos agressiva, naquele caso que né? ainda está crescendo, ou é uma ginecomastia recente, que você tem alguma alteração de perfil hormonal, com remédios você consegue diminuir. Como você tinha falado. Exatamente. Tá. Agora, aquela que já está há muito tempo, já não evolui, já está, digamos assim, sedimentada, é mais difícil você evoluir com a medicação. Certo. Aí a cirurgia acaba sendo a melhor opção. Olha, o mais importante de tudo isso... Você que está em casa precisa entender da necessidade de você buscar um profissional especializado para você fazer uma avaliação. Às vezes aquilo que você está imaginando fazer não é exatamente aquilo que a medicina te oferece. Você pode fazer uma coisa completamente diferente, até menos agressiva, como os remédios. Tem gente que nem sabe disso, né, doutor? E não, acho que eu tenho que fazer a cirurgia e mal sabe. Primeiro o diagnóstico, né? Depois você vai ver qual é o melhor tratamento para cada caso, porque às vezes você pode ter 2 irmãos e cada um tem um tratamento, né? Olha, vou deixar para você o nome do doutor aqui de novo, que é André Colaneri. Ele é cirurgião plástico e você tem essa oportunidade. Amanhã, às 8h30 da manhã, nós temos a reprise do De Bem com a Vida e você assiste de novo a nossa conversa para você tirar todas as suas dúvidas. Se você pegou aí, sabe, pela metade, fala, será que eu me adequo? Com certeza. Só para encerrar, doutor, pós-operatório é muito difícil? Não, é uma cirurgia de pequeno porte, geralmente operada com anestesia local e sedação, alta no mesmo dia e volta ao trabalho em 3 dias. Então, quem trabalha em escritório, que não faz força, não carrega peso, opera sexta, trabalha segunda-feira, né? Então, é uma cirurgia que eu até prefiro que o paciente não tire férias,
Porque nas férias ele vai querer fazer coisa, viajar, não, fazer melhor vai gastar trabalhando menos ali no escritório, ele vai fazer menos esforço exatamente do que se estiver passeando por aí. Tá então certo. é a cirurgia que não precisa tirar férias para fazer. Os contatos do doutor vão estar lá no De Bem com a Vida TV, no Instagram, no meu também, Keila Lima TV, e no Facebook de Bem com a Vida Oficial. Você entra lá depois do nosso programa e você já vai ter todos os contatos do doutor. Obrigada, doutor. Uma alegria te receber. Volte sempre.